Estimados ex-paroquianos, queridos amigos e amigas, prezados membros das famílias enlutadas, de modo especial do Nestor e da Neiva e da toda a família. E é nesses momentos que a gente deve mostrar de modo especial quem a gente é. Estar ao lado de alguém que está vendendo saúde é fácil. Mas estar nos momentos mais necessitados já é outra coisa. Ali se mostra verdadeiramente quem a gente é. E como eu devo muito a essa paróquia, e sempre deixei isso claro. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade para vir para cá. Os que me conhecem sabem como eu venho facilmente. Só não venho mais para não disturbar, porque a gente deve ter sempre aquele aparelhinho chamado desconfiômetro. Eu procuro tê-lo. Dito isso, então, atenhamos-nos um pouco à palavra de Deus. A primeira leitura nos falou que a fé é e continua sendo graça. É um dom de Deus, gratuito, portanto. Eu não creio porque eu quero, creio porque me é dado crer e eu dou ascenso a essa graça. E é claro que a nossa fé não pode ser uma fé intelectual. Eu creio que até o capeta consegue crer, se for o caso. Mas é preciso crer com as mãos também. Crer com o coração, diz a leitura, e trabalhar com as mãos mostrando o nosso seguimento de Jesus Cristo. O que está faltando hoje é justamente isso. Nós somos um pouco covardes. Dizemos-nos discípulos de Jesus Cristo, mas o seguimos à distância. E Ele nos chamou para ficar perto. Aos discípulos, e hoje falou do caso de André e Pedro, de João e Tiago, Ele os chamou para ficarem com Ele. Não existe o cristianismo à distância. Não existe amor à distância. E nós fomos chamados justamente a essa identificação com Jesus Cristo. Crer nele, amá-lo de todo o coração, segui-lo na vida e servi-lo nos irmãos. Jesus não veio apenas para dizer que Deus é Pai, que Deus é amor, mas também veio para dizer que devemos amar uns aos outros. E João chega a dizer: quem não ama ao irmão que ele vê, como quer amar a Deus que ele não vê? Portanto, a fé leva ao seguimento, o seguimento leva ao apostolado. E aqui fica justamente esse pedido, que todos deveriam se identificar mais com o Evangelho de Jesus Cristo. Não só o Papa, não sei quem, mas todo o laicato também. Vós sois peças importantes na igreja. Sois chamados a ser apóstolos e apóstolas, a evangelizar.
O mundo, a mídia, faz tudo para nos distanciar da verdadeira fé. E nós muitas vezes estamos acomodados e não cumprimos com a nossa parte. E aí é claro que a coisa sempre vai piorar. Dito isso, no Evangelho então falou da vocação desses 4 apóstolos: Tiago e João, André e Pedro. André levou Pedro a Jesus. Na versão de João, capítulo 1, versículos 41 e seguintes. Foi André que levou Pedro a Jesus, dizendo: nós vimos o Mestre, aquele de quem falam as Escrituras, Jesus de Nazaré. E levou Pedro para Jesus. E Jesus disse a ele, segundo a versão de Mateus, capítulo 4, disse a ele: eu farei de ti, ou de vós, pescadores de homens. Não sei o que eles entenderam àquela altura desse pescadores de homens. Eles conheciam aquele lagueto lá, onde Jesus passou boa parte do seu tempo. Mas pescadores de homens, o que entenderam com isso? Mas em caminho fazendo, eles entenderam e assumiram e levaram outros para Jesus Cristo. Ora, aqui faço uma inferência, e essa: como André levou Pedro a Jesus, hoje André é você, hoje é o André, o homem, ou a mulher, que são chamados a levar, antes de tudo, a própria família para Jesus Cristo. E depois, estendendo essa missão, levar outros também para conhecerem, amarem e seguirem Jesus Cristo. João levou Tiago e ambos abandonaram as redes, como diz São João, para seguir Jesus Cristo, abandonaram o Pai. Você não segue Jesus Cristo sem abandonar alguma coisa. Você precisa, eu preciso abandonar. Abandonar aqui não significa ir longe, mas significa priorizar Deus sempre em primeiro lugar. Eu tenho que saber colocar Deus no centro. Nós todos. Abandonar as redes, o barco, não foi tão difícil para eles. Mas abandonar o Pai provavelmente foi bem mais difícil. Nós não precisamos abandonar nossos pais em termos de distância. Mas quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Falou Jesus Cristo. Isso é válido hoje. Para terminar, se eu estou aqui hoje, era justamente para mostrar o carinho que eu tenho, ainda hoje, por aqueles que, quando eu estive aqui, me ajudaram a trabalhar, assumiram pastorais, como a dona Neiva. Assumiu naquele tempo e eu fui embora e ela continuou. Eu procurei não relacionar a eles a mim, mas a Jesus Cristo.
E o Nestor me ajudou numa causa jurídica. Isso tudo tem que ser reconhecido. E não me cobrou nada ainda. Quer dizer, não cobrou da paróquia. Então, se eu estou aqui, é por esse motivo. Dizer que eu estou ainda vinculado à paróquia, distante. Mas o coração bate sacricordianamente. Então, também quero rezar por todas as outras famílias cujos membros estão faltando, que morreram, incluí-los também nessa oração. Obrigado. E são eles Adriana Martini, Jurema Barbie, Nestor, é claro, e Rosa Pereira. Queremos rezar por eles, porque quem a Deus serviu nessa vida, Ele também. Meu pai morreu cedo, 60 anos, mas ele está muito bem. Eu não tenho dúvidas disso. E Ele faz o mesmo com todos nós. Se você nesta vida não se envergonhar dEle, o seguir e o servir mormente nos mais necessitados, haja vista agora esse problema do coronavírus. Quantos estão sofrendo? Quantos não sabem o que significa sair de casa? E a psicose que se pode criar com isso. Tem brigas, até mortes. E muitas vezes nós poderíamos amainar isso se nós tivéssemos uma presença mais ativa, uma presença mais cristã. Então, terminando, vamos agradecer a Deus pela nossa vida e investir nela. Investir enquanto der e pô-la à disposição da nobre causa do reino até nos ser possível. E Deus não se deixa vencer em generosidade. E a vocês que então estão sofrendo pela morte de um ente querido, fé em Deus. Deus é Pai. Este é Pai. Jesus nos ensinou a chamá-lo de Abba. Não Ab. Abba é Pai, mas Abba. E isso significa em português paizinho. É preciso ter intimidade com o Pai como filho, com Jesus Cristo como irmão e com o Espírito Santo como um eterno educando ou formando. Irmãos e irmãs, quem fizer isso não teme a morte. E quem não o fizesse, não adiantaria temê-la. É meia volta a volver. É conversão para Cristo. E este um dia dirá a nós, como certamente disse a todos aqueles que aqui o seguiram: vem bendito de meu Pai. Recebe a coroa que te está preparada desde todo sempre. Entra. O lugar é teu. Para o pai ele falou isso, para a mãe também. E quero crer que também tenha dito isso ao Nestor. E não conheço os outros assim, mas quem com ele se identificou aqui, nada de temer. Vamos assumir e lutar para a frente, para construirmos mais e melhor o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.